Olá, já parou para pensar no desafio que é ler um texto escrito há milhares de anos? A nossa perspectiva moderna, muitas vezes sem que a gente perceba, pode ser uma barreira para entender o que o autor realmente queria dizer. Vamos descobrir juntos como a gente pode cruzar essa ponte do tempo. Ok, vamos mergulhar nisso de cara. A maioria de nós lê essa passagem e pensa em honrar as tradições. Mas, no Israel antigo, marcos eram estacas de pedra que delimitavam propriedades. Mover o marco era literalmente roubar a terra do vizinho. Uma ordem contra a fraude, não um apelo genérico ao conservadorismo. Essa diferença é drástica e mostra o tamanho do problema. Então, como é que uma ordem tão específica vira um conselho tão geral? A resposta é simples. A gente acaba usando óculos modernos para ler o passado. A gente projeta nossos valores, nossas preocupações e nossa cultura em textos que nasceram num mundo completamente diferente. E isso leva a interpretações equivocadas. Para evitar essas armadilhas, é preciso ter uma regra de ouro, uma solução fundamental: começar pelo autor. A ideia é que o verdadeiro significado de um texto está amarrado ao que a pessoa que o escreveu tinha em mente. E essa ideia é a nossa âncora. Pensa bem, sem a intenção do autor como critério, a interpretação vira um vale-tudo, onde qualquer opinião se torna válida. Para encontrar o sentido real, a gente precisa desse ponto de partida objetivo. E essa analogia musical aqui ilustra bem o ponto. Imagina uma orquestra onde cada músico ignora a partitura original e toca o que sente no coração. Seria um caos, certo? Da mesma forma, um texto sem a intenção do autor como guia perde sua melodia original e se torna só em ruído. Certo, mas como a gente faz isso na prática? O método é a análise histórico-cultural, que podemos visualizar como 3 níveis de zoom para focar no passado e entender o contexto do autor. Temos aqui nosso mapa. Primeiro, olhamos o cenário amplo com o telescópio. Depois, focamos no livro em si com o binóculo. E, por fim, examinamos os detalhes da passagem com o microscópio. Simples e poderoso. Com o telescópio, a gente vê o quadro geral. O autor de Lamentações não era só um poeta triste. Ele estava vivendo a destruição da sociedade. As virgens imprudentes da parábola não cometeram um pequeno esquecimento. Elas foram extremamente negligentes, considerando os costumes da época. O contexto geral dá cor e profundidade ao texto. E olha só que exemplo fantástico de como um pequeno detalhe cultural muda tudo. Jesus diz aos discípulos para seguir um homem com um cântaro d'água. Para nós isso não significa nada, mas naquela cultura era tarefa de mulher. Um homem fazendo isso seria tão raro, mas tão raro, que se tornaria o sinal secreto perfeito, visível para quem o procurava, mas invisível para os inimigos. Agora, pegamos o binóculo para focar no porquê de um livro inteiro. Muitas vezes, o próprio autor nos diz, como João, que escreveu para que as pessoas cresçam. Outras vezes, a repetição de temas ou o que o autor escolhe contar nos dá a pista. Entender o propósito do livro nos impede de tirar conclusões fora do escopo do autor. Agora, vamos para o microscópio, o nosso terceiro zoom. Ele nos ajuda a olhar o contexto imediato da passagem. E é justamente aqui que as armadilhas mais comuns acontecem, onde um versículo isolado pode ser torcido para dizer quase qualquer coisa. A primeira grande armadilha é confundir o que é descritivo com o que é prescritivo. O texto descreve muitas ações, inclusive as falhas dos seus heróis. Isso não significa que a gente deva imitar essas ações. Uma descrição não é necessariamente uma aprovação. Já o prescritivo nos dá ordens e princípios a seguir. Distinguir os dois é crucial. A segunda armadilha é se perder nos detalhes. É como olhar para uma árvore e ignorar a floresta inteira. Algumas das maiores distorções teológicas da história nasceram quando alguém construiu uma doutrina inteira sobre um detalhe ilustrativo, esquecendo completamente a mensagem central da passagem. E aqui vai um exemplo chocante. Na passagem onde Jesus se compara a uma videira, alguns grupos antigos focaram no detalhe videira é uma planta criada e concluíram que Jesus também era um ser criado, negando uma das doutrinas centrais do cristianismo. Eles se apegaram a um detalhe da metáfora e perderam totalmente o ponto. Então, o ponto crucial é este. A mensagem não era sobre a botânica das videiras. Era sobre nossa conexão vital com Cristo para dar frutos espirituais. Focar no ponto principal nos protege de conclusões absurdas e nos mantém fiéis à intenção do autor. E isso nos leva a uma outra pergunta crucial para evitar erros de aplicação. Para quem este texto foi escrito originalmente? Quem era o público do autor?
Essa história, embora seja um exagero, claro, ilustra perfeitamente o perigo de pegar uma passagem sem considerar seu destinatário original. Aplicar uma ordem dada a uma pessoa específica, numa situação específica, como se fosse para nós hoje, pode levar a resultados bem absurdos e até perigosos. Por mais que a gente goste de cantar isso, nem toda promessa ou ordem no livro é diretamente para nós. As promessas feitas à nação de Israel sobre a terra, por exemplo, não podem ser aplicadas diretamente à igreja hoje sem violar a intenção original do texto. A gente precisa ser cuidadoso com isso. Então, depois de toda essa jornada de investigação, qual é o resultado? Será que todo esse trabalho acadêmico não acaba esvaziando o poder do texto? Pelo contrário, o objetivo não é a distância, mas a fidelidade. É um ato de respeito ao autor, humano e divino, que nos permite ouvir a mensagem da forma mais próxima possível de como ela foi ouvida pela primeira vez. É assim que a gente encontra seu poder autêntico. E a gente termina com esta questão fundamental. A grande jornada de quem leva esses textos a sério é justamente equilibrar a fidelidade ao passado com a busca por relevância no presente. Como é que se faz essa ponte entre o que significou lá e o que significa aqui? Essa é a reflexão que fica para todos nós.